Boa noite, a graça e a paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Quero abraçar de cara meu irmão Paulo Ricardo, ali em Novo Horizonte, no Ceará. Deus abençoe meu amado e querido irmão Paulo Ricardo, que está na nossa companhia nesse momento, ali no Ceará. Dê um abraço aí na sua esposa, minha cunhada, irmã Jéssica, os meus sobrinhos na Sara, no Aquiles. Deus abençoe a vida de toda a família, a vida de Penha, a vida de todos os seus familiares aí, todos os amigos, a igreja que você congrega, que você está servindo ao Senhor. Graças a paz, irmã Alzira Costa. Um abraço, irmão Nonato também, graças a paz para ele. Uma boa noite a minha amada esposa Sheliane Belo. Deus abençoe sua vida. Estou muito feliz com a presença já de vocês, na nossa companhia. Nós estamos dando início a mais uma live, mais uma transmissão ao vivo. Como todos os dias, durante esse período de pandemia, nós estamos ministrando a palavra de Deus para cada coração. Seja bem-vindo, Tonha Reis. Seja bem-vindo, não sei se é a Tonha, só o Juscelino. Deus abençoe, irmão Juscelino, lá em Teresina. Graça e a paz do Senhor. Seja bem-vindo, José da Cruz, Gisele, Jéssica, minha cunhada. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. É um prazer ter todos vocês já na nossa companhia. E hoje nós temos uma palavra muito boa, como todas as palavras que estamos ministrando. A palavra de Deus, ela sempre fala, de uma maneira maravilhosa ao nosso coração. E não será diferente nessa noite. A paz do Senhor, irmã Jéssica Alves, minha cunhada, Deus abençoe, no Ceará, meu irmão Paulo Ricardo. É uma alegria estar com vocês nesse momento. Nós iremos fazer uma oração, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos concedendo, pela saúde que Ele está nos concedendo, pela sua proteção, pela sua graça e misericórdia que estão se renovando sobre as nossas vidas. Minha sogra também, a irmã Socorro Belo, mulher assídua, está todos os dias nos acompanhando, as nossas lives estão chegando. Deus abençoe minha sogra, Deus abençoe Cruzinha, Evaldo, Deus abençoe a Érica, sua filha, Deus abençoe, também tem acompanhado as nossas lives diariamente. É um prazer ter todos vocês conosco e que o Senhor abençoe todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus nesse momento, vamos falar com o Papai Celestial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, mais uma vez que o Senhor está nos concedendo para ministrarmos a Tua Palavra, e rogamos a Ti, ao Senhor, que nos use para o louvor da Tua glória, que essa palavra seja de edificação, seja uma palavra que produza verdadeiramente arrependimento dos nossos corações, um desejo intenso por mudança, por santidade, por preparação, por comprometimento, porque o juízo está às portas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver, a cada dia nos preparando e entendendo que mais cedo ou mais tarde o julgamento chegará e nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Abençoa todos que se encontram nesse momento, ao vivo, juntamente conosco. Abençoe meu irmão Paulo Ricardo, a Jéssica, que estão lá no Ceará. Protege eles, meu Deus, desde o coronavírus, porque lá o foco está muito grande. Guarda meus sobrinhos, a Sara e o Aquiles. Abençoa, meu Deus, os meus tios lá também, no Ceará. Abençoe toda a nossa família, Senhor. Todos que já estão online conosco. Abençoe a amada Igreja Batista Manancial, na qual sou pastor. Que o Senhor esteja cuidando da nossa cidade, que elas Veloso, abençoando todos, para cada dia se voltem para Ti
Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, irmã Janaira, graças e paz. Seja bem-vindo, Juscelino Santos. Deus abençoe você sempre, toda a sua família. Amém. Meu irmão. A Joelma Carvalho também, que sempre é assíduo. Graças e paz, irmã Joelma. É um prazer ter você mais uma vez conosco. Vamos abrir a palavra de Deus sem perca de tempo. Vamos abrir em Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24. O tema de hoje será: o juiz está chegando, portanto arrependa-se. Arrependa-se porque o juiz está chegando. Graças a paz, irmã Eunice Mesquita. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20 diz: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Que Deus abençoe a sua palavra, que será ministrada nesse momento, e aplique a cada coração, produzindo o verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra de Cristo nessa noite, ela é uma palavra de advertência para nós. Uma palavra de alerta. É para que nós tomemos cuidado com o perigo de apenas sermos meros ouvintes, sermos meros espectadores de milagres ou conhecedores da palavra e não vivermos arrependidos como Deus quer que vivamos. O texto começa no versículo 20 dizendo que Jesus passou a increpar as cidades, nos quais ele operara numerosos milagres. Essa palavra increpar tem a ver com a repreensão severa. Jesus começou a repreender essas cidades severamente, a cidade de Corazim, de Betsaída e de Cafarnaum. Porque essas três cidades, Corazim, Betsaída e Cafarnaum, foram as três cidades que mais viram milagres de Cristo. Um dos ministérios mais longos de Cristo foi nessas cidades, onde Jesus ele operou numerosos milagres, como diz aqui Mateus. E Jesus começou a repreender o povo dessas cidades, porque eles não se arrependeram dos seus pecados, mesmo depois de terem visto numerosos milagres. E aqui já se aplica a primeira lição para a nossa vida, para as nossas vidas. Milagres não transformam a vida de ninguém. Porque se milagres transformassem a vida das pessoas, essas três cidades aqui, Corazim, Betsaída e Cafarnaum, seriam as cidades onde haveria mais conversões. E ao invés deles se converterem, eles fizeram foi se endurecer mais.
ficaram foi mais rebeldes e mais dignos do juízo de Deus. Porque, como diz o ditado, o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Porque, em primeiro lugar, o propósito dos milagres do Senhor é atrair os pecadores para Cristo. Jesus Cristo, ele nunca fez seus milagres para se aparecer. Jesus nunca fez os seus numerosos milagres para apenas ser visto como um mero milagreiro, um fazedor de milagres. Jesus não queria que as pessoas o seguissem com a motivação errada, apenas porque queriam ver milagres. Pelo contrário, ele repreendeu severamente aqueles que estavam apenas buscando ele por causa dos milagres. Uma certa vez chegaram um grupo de fariseus para ele e disseram: Senhor, mostra-nos alguns milagres dos céus, algum milagre do céu para que a gente creia. Jesus disse: para uma geração adulta e pecadora não se dará nenhum sinal, a não ser o do profeta Jonas, porque assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, às vezes, Jesus fazia era repreender e reprovar as pessoas que o buscavam apenas por causa dos milagres. E quando essas pessoas, ao verem o milagre de Cristo, elas não se arrependiam, esses milagres tornavam essas pessoas mais dignas do juízo de Deus. Porque é isso que acontece quando a pessoa ela vê a operação de Deus e não se arrepende dos seus pecados. Jesus passou a increpar, a repreender severamente essas cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque ele operou numerosos milagres e elas não se arrependeram. E quantas pessoas hoje, meus queridos e amados, têm visto numerosos milagres do Senhor, têm visto o agir de Deus? Quantas pessoas que têm experimentado mais e mais do reino dos céus? Quantas pessoas que sabem muito de Deus? Quantas pessoas que conhecem, que ouvem, mas não se arrependem? E essas pessoas que ouvem, experimentam de Deus, mais e mais de Deus, veem os milagres de Deus, têm experiências com Deus e não se arrependem, elas se tornarão cada vez mais dignas do juízo de Deus. Porque quanto mais luz de Deus nós obtivermos, mais responsáveis nós nos tornaremos perante o Senhor. Por isso que Jesus repreende severamente, no versículo 21, Corazim e Betsaida, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Será que Jesus Cristo, ele hoje não quer dizer essa mesma coisa para com você? Ai de ti! Ai de ti! Será que ele não está repreendendo hoje a cidade de Lesbom Veloso? Ai de ti, Lesbom Veloso! Ai de ti, estado do Piauí! Ai de ti, Brasil! E os vários países mundiais! Quantas cidades, quantos milhares e milhões de cidades existem em todo o planeta Terra? E nós vemos a maioria insensíveis à voz do Senhor. Nós vemos a maioria das pessoas impenitentes, corações duros, petrificados, irredutíveis, petulantes, que não querem se arrepender, que não querem se voltar para o Senhor. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Jesus está dizendo que essas cidades gentílicas, Tiro e Sidom, de um povo que não tinha lei, que não sabia nada de Deus, de Jesus, de Espírito Santo, se eles tivessem ouvido e visto os milagres que foram operados na cidade de Corazim e Betsaida, há muito, Jesus disse, que eles tinham se arrependido com um pano de saco e cinza, que era o costume, na época, de manifestarem visivelmente um arrependimento.
pelo menos de maneira externa. Eles, muitas vezes, se vestiam de pano de saco, se sentavam em cima de panos de saco e cinzas, jogavam cinzas nas cabeças, assanhavam os cabelos, colocavam a cara no pó, como uma manifestação externa do arrependimento. Mas nem sempre isso significava que houve verdadeiramente um arrependimento nos corações genuínos, porque o que o Senhor não quer não é apenas uma manifestação externa de arrependimento, mas interna. Ele quer que haja um verdadeiro arrependimento a partir do fundo do coração. E ele diz: se houvessem operado os milagres nessas cidades gentílicas, Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Por isso, Corazim e Betsaida, vocês serão muito mais julgados. Vocês serão condenados, sofreram muito mais, porque vocês viram muito mais milagres, vocês viram muito mais o agir de Deus e não se arrependeram. Com isso nós aprendemos também, meus queridos, que o que mais importa, que o que mais Deus quer de cada um de nós é arrependimento dos pecados. Ele quer que eu e você se arrependa de todo o nosso coração dos pecados que nós cometemos. Essa é uma das mensagens mais importantes do Evangelho, o chamado ao arrependimento. Deus constantemente está em todas as escrituras sagradas chamando os pecadores ao arrependimento. Desde Gênesis ao Apocalipse. Desde quando o ser humano pecou. Quando os primeiros seres humanos, o primeiro casal, Adão e Eva, pecaram. Que Deus providenciou um escape. E esse escape foi mediante o arrependimento. Foi mediante o arrependimento para que houvesse o perdão, a aceitação de volta do pecador. A gente observa no Antigo Testamento Deus levantando os profetas para repreender o povo, para corrigir o povo, para chamar o povo ao arrependimento. O povo aquele que estava se afastando de Deus, se desviando para os caminhos tortuosos do pecado, da idolatria, da arrogância, da autossuficiência. E Deus chamando todo o tempo aquele povo ao arrependimento. E quando aquele povo ouvia a voz de Deus através dos profetas, não se arrependia, Deus disciplinava. Por isso que o povo foi para o cativeiro, para o exílio babilônico, para o exílio assírio. Por isso que o povo de Deus foi escravizado em países estrangeiros, porque ouviram o chamado de Deus, a convocação ao arrependimento, e não deram crédito. Como aquele povo lá que foi liberto do Egito, mais de 400 anos aprisionados no Egito, Deus libertou através de grandes milagres, das pragas por intermédio do seu servo Moisés, e vocês veem aquele povo murmurando no deserto, permanecendo desobedientes e na incredulidade, porque se milagres verdadeiramente mudassem e transformassem as vidas, aquele povo todos aqueles que saíram do Egito, estariam quebrantados e prostrados em adoração aos pés do Senhor. Mas só entraram dois dos 20 anos para cima, dos de 20 anos para cima na terra prometida, foi Josué e Caleb. Toda aquela geração pereceu no deserto, porque viram bastantes milagres e prodígios e não se quebrantaram, não se arrependeram. Porque o milagre em si não transforma a vida de ninguém. Sinais, prodígios não transformam a vida de ninguém. Como é que você vê um mar se abrindo? Como é que você vê água se transformando em sangue? Como é que você vê as pragas das moscas, das rãs, a morte dos primogênitos, tantos prodígios que Moisés fez, água saindo da rocha, terra se abrindo, Deus fazendo comida descer do céu? Pensa num povo que experimentou os milagres de Deus e mesmo assim eles não se arrependeram, porque os milagres em si não mudam a vida de ninguém. No Novo Testamento não é diferente. Jesus chegou e ele operou milagres e maravilhas. Jesus Cristo, ele ressuscitou mortos. Jesus Cristo deu vista aos cegos. Jesus Cristo, ele deu audição aos surdos. Jesus Cristo deu fala aos mudos. Purificou os leprosos. Fez os paralíticos andar. E quantos
que mesmo vendo tantos prodígios, tantos milagres espantosos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, permaneceram descrentes, incrédulos, zombando do que Cristo fez. E quantos hoje que têm visto sinais e prodígios, maravilhas da parte do Senhor, têm continuado com seus corações endurecidos? Porque o milagre em si não muda a vida de ninguém. O Senhor, Ele usava os milagres para atrair as pessoas para si, para ver se as pessoas, ao verem os seus milagres espantosos, percebessem que ali verdadeiramente estava a mão de Deus agindo, estava Deus intervindo naquela situação. Mas, como o milagre não é o Evangelho, ele não transforma. O que verdadeiramente transforma a vida das pessoas é o Evangelho. É Cristo, a palavra sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo mesmo diz em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o meu justo viverá pela fé. E uma das primeiras mensagens do Senhor Jesus foi: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, porque é chegada a vós o reino dos céus. João Batista, preparando o caminho do Senhor: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Jesus Cristo iniciou o seu ministério chamando o povo ao arrependimento. Ele fala em Lucas 13 que se todos não se arrependerem, de igual modo irão perecer. Quando Jesus, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, os seus apóstolos deram continuidade à sua pregação, à sua missão. E você vê lá em Atos capítulo 2, depois que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, Pedro pregando a palavra, e quando aquele povo pergunta: o que faremos, irmãos? Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados. Atos 3,19, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Essa é a principal mensagem do Evangelho, o chamado ao arrependimento. Porque é necessário nos arrependermos, porque nós somos pecadores. A Bíblia fala em Romanos 3,23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. A humanidade está perdida sem Deus, porque vive no pecado. E só há um meio de obtermos o perdão dos pecados, é através do arrependimento. Nós temos que nos arrepender de todo o nosso coração, da maldade que nós praticamos, dos pecados que nós cometemos, das transgressões que nós cometemos contra o Senhor. Por isso Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Quem sabe, se Deus hoje fizesse muitos milagres em determinados lugares, não houvesse mais arrependimento do que no seio da nossa família, no seio da nossa cidade, no meio do nosso bairro. Quantas pessoas que têm visto o agir de Deus, têm experimentado, têm visto com seus olhos, têm observado na sua família Deus agindo, e mesmo assim continua empedernido, impenitente, coração duro, e não se arrepende. Mas eu quero dizer para você nessa noite que haverá um juízo. Haverá um juízo, e esse juízo já está determinado por Deus. Já tem hora e data marcada no coração do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo, mas Ele voltará e Ele vai julgar os vivos e os mortos. Por isso que no versículo 22, Jesus diz: contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Haverá um juízo. O dia do juízo chegará. E todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba
2 Coríntios 5:10. O que tiver feito por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Claro que para uns será um juízo condenatório, para outros galardoador, recompensador. E infelizmente, a maioria será condenado, porque preferem trilhar pelo porta larga, pelo caminho espaçoso, através do pecado dessa vida, dos prazeres transitórios do pecado. E o juízo ele será inevitável. O juízo já está marcado. Haverá um juízo. Esse é o encontro final. É o acerto de contas final com Deus. Onde os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, nenhum escapará do trono do Senhor. Paulo chega a dizer em Atos, capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. A palavra de Deus está dizendo que Deus não levou em conta o tempo da ignorância das pessoas, mas já está notificando a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Ninguém entrará no céu sem se arrepender de seus pecados. Ninguém será perdoado por Deus se não se arrepender. No céu não entra impenitentes. No céu não entra sem arrependimento. É por isso que Deus está convocando toda a raça humana, todo o planeta Terra. Deus está chamando ao arrependimento, porque Ele já estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a palavra de Deus diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo diz para Timóteo que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Apocalipse capítulo 20, o último livro da Bíblia. Apocalipse 20, a partir do versículo 11, João tem uma visão do juízo final. E ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então você observa na palavra de Deus que Deus julgará todos os seres humanos um por um, segundo as suas obras. Até mesmo os que já morreram, porque você pode pensar, mas pastor, os que já morreram. A Bíblia diz que os que morreram afogados, o mar dará de volta os seus mortos. Aqueles que foram escondidos, ninguém sabe onde enterraram, Deus ressuscitará eles para acertar as contas. Haverá um acerto de contas, haverá um juízo final. Ninguém escapará do juízo de Deus. Ninguém escapará do trono branco, do julgamento final, daquele que tudo conhece, que tudo sabe, que tudo presencia, que tudo pode. Por isso Jesus diz: olha, povo de Corazim, olha, população de Betsaida, no dia do juízo,
haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Ou seja, muitas pessoas sofrerão mais do que outras no dia do juízo. Haverá mais rigor para umas do que para outras. Por quê? Porque quem mais sabe não se apronta, quem mais conhece, quem mais experimenta e não pratica, receberá maior julgamento da parte de Deus. Era bom se muitos de nós nem conhecêssemos a verdade. Porque quanto mais conhecemos e não praticamos, mais responsáveis nós nos tornamos perante Deus. Quantas pessoas que conhecem a palavra, mas não levam em conta o que Deus está dizendo. Não levam a sério o que Deus está dizendo. Quantas pessoas que estão ouvindo a palavra, dia após dia, estão vendo o agir de Deus, os seus sinais, os seus milagres, as suas maravilhas, estão vendo a palavra de Deus se cumprindo nos nossos dias, e não estão nem aí. Estão fazendo de conta que estão ouvindo. A palavra está entrando num ouvido e saindo no outro. Não estão levando sério o que a palavra está dizendo. Mas ela se cumprirá no seu devido tempo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Ele é fiel e verdadeiro. E Ele julgará o mundo por intermédio de Jesus com justiça. Ele vai julgar os vivos e os mortos. A cada dia que passa, os sinais estão se cumprindo. Jesus está vindo. Ele está retornando, haverá um juízo. E para muitas pessoas haverá mais rigor do que para outras. Porque estão ouvindo a mensagem do Evangelho e não querem se aprontar. Não querem se preparar. Acham que terão ainda uma eternidade nessa terra. Acham que ainda terão que curtir, farrear muito e muito mais. E Deus todos os dias enviando seus sinais, mostrando que quem está no comando é Ele, que quem reina é Ele, mostrando o seu juízo, os seus princípios de dores, e as pessoas fechadas para o Evangelho, tapando seus ouvidos, incrédulas, esquecendo de que quem está falando não é um mero mortal, um homem que é falho, mas aquele que é fiel, perfeito, aquele que é verdadeiro, aquele que é santo, 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 aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que toda a sua glória enche a terra como enche os céus, aleluia. É Deus quem está falando, é Deus quem irá julgar, é Deus quem vela pela sua palavra para cumprir, e no dia certo, no tempo determinado, a trombeta vai soar, e ai daquele que não estiver preparado para se encontrar com o Senhor. Por isso que desde Amós, o profeta, no capítulo 4, versículo 12, conclamava a Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Meu irmão, se prepare para encontrar com o teu Deus. Se prepara, minha irmã, para te encontrar com o teu Deus, porque o juízo está às portas, Jesus está voltando, nós vamos acertar as nossas contas com Ele, e nós precisamos estar lavados e remidos com o seu sangue, nós precisamos estar de consciência limpa, nós precisamos ser encontrados em paz, sem mácula, irrepreensíveis, nós precisamos ser encontrados em uma vida santa, piedosa, e em pé na presença do Filho do Homem. Nós precisamos ser encontrados arrependidos verdadeiramente, de todo o nosso coração, crendo de todo o nosso coração que Ele é o Senhor e Salvador e que não há outro. Amém, meus amados? No versículo 23 de Mateus 11, Jesus diz: tu, Cafarnaum. Ele já tinha repreendido aqui Corazim e Betsaida. Agora ele diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Tu, Cafarnaum, em outras palavras, ele está dizendo: tu pensa que vai subir até o céu? Não, tu vai descer até o inferno. Quantas pessoas que pensam
que entrarão no céu e serão lançadas no fogo do inferno, simplesmente porque nunca se arrependeram de seus pecados. Estão vivendo puramente uma hipocrisia, mascarados. O coração amando o pecado mais do que a Deus, amando o mundo e os seus prazeres, suas sensualidades mais do que Deus. Quantas pessoas que amam mais os bens materiais do que Deus? Quantas pessoas que amam mais a si mesmos são arrogantes do que a Deus? A vaidade da vida, que estão mais preocupadas com os prazeres transitórios do pecado, com as cobiças deste mundo. Quantas pessoas que estão amando mais os ídolos, que estão crendo mais nas imagens de escultura, em ídolos feitos pelas mãos do homem do que em Deus, colocando sua fé em um Deus que não pode salvar. Essas pessoas pensam que subirão aos céus. Jesus diz: tu pensa que vai subir, tu vai descer até o inferno. Porque tu muito sabes, mas não crê e não pratica. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, tu vai descer até o inferno, Jesus está dizendo. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Sabe, você já ouviu falar na cidade de Sodoma e Gomorra? Essas cidades, sabe o que foi que aconteceu com elas? O que foi que Deus fez? Deus queimou essa cidade com fogo e enxofre. Deus varreu essas cidades do mapa. Sodoma e Gomorra hoje, sabe onde é que fica? Onde é o Mar Morto. Não tem nada lá. Só ruínas. Sabe por quê? Porque Sodoma e Gomorra eram cidades depravadas. Um povo imoral. Um povo arrogante. Onde predominava o homossexualismo. Onde predominava a festa da carne. Das orgias, da idolatria. Da imoralidade sexual. Aquele povo era um povo que ofendia a Deus todo dia com seus pecados, onde a Bíblia diz que Deus já estava cheirando mal os pecados daquele povo. E de uma hora para outra Deus resolveu dar um fim, um cabo naquela cidade. Só quem se salvou foi Ló. Até a mulher de Ló, que olhou para trás, ainda apegada à cidade, às coisas da cidade, foi transformada numa estátua de sal. Somente Ló que foi salvo. Somente Ló. E graças à intercessão do seu tio Abraão, que intercedeu por ele antes, pedindo a Deus que tivesse misericórdia daquela cidade, pelo menos se houvesse alguns justos ali. E Deus disse: se tiver 5 justos, 10 justos, eu não destruirei por amor dos 10 justos. Não tinha nem 10 justos naquela cidade, não tinha nem 5 justos naquela cidade. E Deus varreu com fogo e enxofre. Virou pó e cinza a cidade. E mais Jesus está dizendo que se em Sodoma fossem operados os milagres que foram operados em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. Eles teriam se arrependido. Eles teriam permanecido até o dia de hoje, Jesus falou do seu tempo. Mas tem muitas pessoas que estão sendo mais privilegiadas do que outras por Deus, que estão ouvindo muito mais. E nem assim tem se arrependido. Mesmo assim, tem virado as costas para o Senhor, tem endurecido seus corações, tem permanecido na rebeldia, porque amam mais o pecado do que a Deus. Mas Jesus disse: tu toma cuidado com isso. Cafarnaum se achava que subiria ao céu. Jesus: não, tu está pensando que vai subir, tu vai descer para o inferno. Talvez algum de nós aqui está pensando que subirá, mas Jesus está dizendo: não, tu vai se perder se tu continuar nessa vidinha que você está vivendo. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já creu verdadeiramente em Jesus de todo o seu coração? No versículo 24, para finalizar, ele diz: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo.
Jesus disse que essas cidades que desapareceram no mapa, de homens imorais, homossexuais, avarentos, arrogantes, uma cidade violenta, maldosa contra o Senhor, Jesus disse que haverá menos rigor para ela de juízo do que para Cafarnaum. Porque quanto mais sabemos, quanto mais recebemos de Deus, quanto mais ouvimos, quanto mais experimentamos de Deus, isso tudo nos torna mais responsáveis na sua presença. Por isso, eu pergunto, você já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Porque é isso que realmente importa no final das contas. Deus quer ver em cada um de nós arrependimento. Se você não se arrepender, você não será salvo. Se você não se arrepender de seus pecados, você será condenado. Jesus está chamando todos nós ao verdadeiro arrependimento. Há um chamado universal ao arrependimento por causa dos nossos pecados. E Deus quer te perdoar. Deus quer te salvar. Deus quer te dar a vida eterna. Mas Ele não fará isso se você não se arrepender. Se você não crer de todo o seu coração. E tome cuidado, meus queridos, com as ilusões dos milagres. Porque não adianta a pessoa apenas estar ouvindo milagres e milagres se ela não se arrepender dos seus pecados. Porque o milagre por si não salva de ninguém, não transforma. Milagres não transformam. O que mudará a nossa postura, a nossa maneira de viver para com Deus é o arrependimento. E arrependimento é o quê? No grego é metanoia a palavra. É uma mudança de mente. É uma mudança de conduta. É dar meia volta. Saindo em direção ao pecado e voltando para a direção de Deus. Voltando para Deus. Uma conversão. Quando você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, você passa a repugnar os pecados. Você passa a sentir uma profunda tristeza. Porque você percebeu que você estava fazendo algo desagradável a Deus. Você percebeu que o que você estava fazendo era vergonhoso. Era uma ofensa à santidade do Deus a quem você serve. E você, mediante o arrependimento, você agora se humilha na presença de Deus, confessando seus pecados. E você começa a dizer como Isaías, o profeta Isaías, quando viu a glória de Deus: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando o evangelho genuíno da graça de Deus toca no seu coração e você é convencido pelo Espírito Santo que é um verdadeiro arrependimento, você percebe o quão miserável pecador você é. Você percebe o quão impuro você está. E que não há outra escapatória, não há outra solução para a sua vida, senão se arrastar arrependido, clamando pela misericórdia e pela graça de Deus. E muito mais você precisa fazer isso se você tiver ouvido o Evangelho. Se você está ouvindo diariamente o Evangelho. Se você está vendo milagres no meio da sua família. Milagres de Deus na sua cidade, no seu país. O agir de Deus. Muito mais você precisa se arrepender. Porque sem arrependimento não há perdão da parte de Deus. Sem arrependimento não há salvação. É arrepender-se para viver ou não se arrepender para morrer. Você decide. A escolha é sua. Não faça que nem Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Mesmo depois de ver tantos milagres, não se arrepender. Não faça isso porque você está correndo um sério risco de ser julgado e condenado por toda a eternidade. E após a morte virá o juízo. E não haverá mais escapatória, não haverá mais outra oportunidade. A oportunidade, a chance que Deus está te dando é agora. Não desperdice, não deixe para se arrepender amanhã. E qual é a prova, pastor? Que houve um verdadeiro arrependimento no meu coração. É se você hoje continua se arrependendo da mesma forma.
Eu já tenho 15 anos que sirvo ao Senhor. Há arrependimento na minha vida hoje como houve há 15 anos atrás? Todos os dias, se eu peco, eu me arrependo. Eu confesso o meu pecado ao Senhor. Eu procuro fazer a vontade de Deus e não viver preso no pecado. É isso que tem que acontecer. É isso que acontece verdadeiramente na vida de alguém que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Mas se não houve verdadeiramente um arrependimento no seu coração, você não está nem aí para a palavra de Deus. Você viverá a vida prazerosamente no pecado, esnobando da graça de Deus, zombando do sacrifício de Cristo. Em outras palavras, dizendo: eu não me importo com o que Cristo fez na cruz, eu não me importo com o sangue derramado na cruz. Mas se você ouve uma mensagem, ouve o Evangelho e é tocado e se arrepende, você agora vai passar a viver inteiramente para o agrado do Senhor. Você vai agora produzir frutos dignos de arrependimento. Você vai produzir frutos dignos de arrependimento. A sua vida será frutífera. Você vai passar a viver na prática da justiça, na obediência à palavra, como prova de que houve verdadeiramente arrependimento na sua vida. Você vai amar a santidade. Você vai amar a pureza. Você vai amar estar na presença de Deus e querer agradar a Deus em tudo, porque você sabe que houve um preço pago pelos seus pecados. E você não foi comprado com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, aleluia. Com o sangue do Cordeiro de Deus sem mácula, o sangue do Cordeiro perfeito, daquele que foi morto pelos nossos pecados, naquela maldita cruz. Mas a Bíblia diz que ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. E 40 dias depois ele voltou aos céus e de lá ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram, esses estão preparados para se encontrar com o Senhor da glória, onde viverão com ele pelos séculos dos séculos, para toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que você guarde essa sua palavra, a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra o Senhor. E se prepare, porque o juízo está chegando. Se arrependa, porque está próximo cada vez mais o julgamento final. Se prepare para se encontrar com o teu Deus. Se prepare, porque a morte é certa, ela vai chegar. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo chegará. Ele é inevitável. E ai daqueles que estão vendo os milagres, que estão ouvindo o Evangelho e permanecem incrédulos, sem se arrepender de seus pecados. Ai desses, porque maior rigor, maior juízo haverá para esses do que até para Sodoma e Gomorra, cidades perversas, pervertidas, do que para Tiro e Sidom. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que Deus lhe conceda uma excelente noite de sono na presença dele. Nós iremos orar, agradecendo por essa palavra que sempre é edificante, que sempre é renovadora, é santificadora. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Deus da glória. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor. Aquieta nossa alma nesse momento, Senhor. Meu Deus, produz arrependimento nos corações, meu Pai. Que a nossa vida seja vivida inteiramente para o Teu agrado. Obrigado por ter nos resgatado, Senhor. Obrigado por ter nos chamado. Obrigado, Senhor Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. E que o Senhor, meu Deus, nos desperte a cada dia para viver em novidade de vida. Para não relaxarmos espiritualmente. Para não dormirmos, Senhor Deus, no pecado. Meu Deus, aquece o nosso coração.
Que esse período em que nós estamos vivendo de pandemia, Senhor Deus, sirva para que haja um grande avivamento na tua igreja, Senhor. Um grande despertamento espiritual. Para que haja mais renúncia. Para que haja mais comprometimento. Para que haja mudanças de vida, de comportamento, de relacionamentos. Para que haja, Senhor Deus, santidade de vida, pureza de propósitos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que as intenções dos nossos corações sejam mudadas. A nossa maneira de viver, de pensar a vida, que sejam todas regidas pela Tua Palavra, Senhor, pelas Escrituras Sagradas, e que nós, a cada dia, produzamos frutos dignos de arrependimento, frutos de santidade, frutos louváveis e agradáveis ao Senhor, através da obediência à Tua Palavra, Senhor. Nos perdoa, Senhor, limpa-nos completamente, nos lava com o sangue de Jesus Cristo, nos purifica, Senhor, dos nossos pecados, para que nós vivamos, Senhor Deus, rendidos, submissos à Tua Palavra, para a glória e a honra do Senhor, não só agora como sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que oramos agradecidos. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe, meus queridos. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até amanhã, mais ou menos por esse mesmo horário. Hoje até eu comecei um pouco mais cedo, às 10h15, 10h20 hoje eu comecei. Depende do horário que nós conseguimos colocar as nossas crianças para dormir. Mas domingo é 7 horas ali na Igreja Batista, no templo, e quarta-feira, 7 horas. E nos outros dias, por volta das 10h30, 11 horas da noite. Então que Deus abençoe sua vida. Durma na santa paz do Senhor. Não se esqueça do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. Salmo 3:5. Eu me deito e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Amém? Deus abençoe você. Deus proteja você e sua família. E livre de todo mal. Um abraço, irmã Cristiane. Graça e paz. Irmã Cristiane de Teresina, da Igreja Batista Manancial. Um abraço no irmão França. Tiago, Deus abençoe. Os demais que eu já citei e que eu não citei, que Deus abençoe. Irmã Germana, irmão Francisco, graça e paz. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão Paulo Ricardo, deu a honra de estar hoje conosco na nossa live. Jéssica, toda a sua família lá no Ceará, no Novo Horizonte. Deus abençoe, meu irmão, sua vida, a graça e a paz. E amanhã tem mais, viu? Vamos ficar todos ligados. Compartilhe essa live com seus contatos, com seus amigos, porque tudo é para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço do pastor Francivaldo Leal, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz.